Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, chegamos aí às quartas de final, né, do Campeonato Mundial. Esse Mundial, né, que está derrubando teses e mais teses que a gente ouviu durante um bom tempo, assim, né? De que, é impossível jogar contra os europeus, né? Futebol sul-americano não tem chance, assim. Mas, cara, a gente viu uma outra coisa. Claro que vai ter os que vão falar que, os europeus estão em fim de temporada, os europeus não estão jogando a sério, não jogando a vera. Mas o fato é o seguinte, cara, os times brasileiros estão fazendo muito bonito nesse Mundial de Clubes e nós podemos ter realmente uma semifinal brasileira. Pode acontecer. Agora, não vai ser fácil, não vai ser fácil. E amanhã, né, nós temos o primeiro dia de quartas de final, né, com os dois confrontos ali, Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita e Palmeiras e Chelsea. Vamos fazer aqui um pré-jogo, um esquenta desses dois jogos de amanhã. Fluminense e Al Hilal. Bom, o Fluminense fez uma primeira fase onde o jogo contra o Borussia ele surpreendeu. Apesar do 0-0, era para o Fluminense ter vencido o jogo. Ele deixou todo mundo preocupado ali com as atuações contra o Ulsan. Ele ganhou do Ulsan, mas ele ganhou depois de tomar uma virada, né? Ele faz 1-0, toma uma virada e aí teve que buscar o resultado. E aí um empate contra o Mamelodi que deixou todo mundo preocupado. E aí contra a Inter de Milão, aquela coisa, né, de sul-americano não vai aguentar europeu e tal. O time do Fluminense, o time do Renato conseguiu vencer a Inter de Milão. O Renato ali mudou o time, conseguiu vencer a Inter de Milão e colocar o Flusão aí nas quartas de final. E o Al Hilal, ele foi o autor da grande zebra, né, desse Mundial de Clubes, dessa Copa do Mundo de Clubes, que foi a vitória sobre o poderoso Manchester City, né, do Guardiola. Um jogaço, um jogo, como eu coloquei no outro vídeo, um jogo inesquecível, um jogo para sempre. Quando a gente lembrar dessa Copa do Mundo de Clubes, esse vai ser um jogo que a gente vai lembrar, né? E o Al Hilal, bom, o Al Hilal ganhou o jogo. E agora é o seguinte: tem chance do Fluminense ganhar? Tem, mas tem chance do Fluminense perder. O que eu disse lá, por exemplo, o City era o favorito? Era o favorito. Mas o Al Hilal tinha um time de jogadores que passaram pelo futebol europeu, que tinham experiência em futebol europeu, tinham experiência em enfrentar esses jogadores do City, não tremeram, não se acovardaram, não tiveram medo de encarar o City e conseguiram essa vitória aí para cima do time do Guardiola. E agora vão para esse confronto contra o Fluminense. É o jogo mais importante da história do Al Hilal, né? Embora o Al Hilal já tenha disputado uma final de Mundial de Clubes, né? Ele disputou aquela final daquele Mundial que ele ganha do Flamengo na semifinal e depois ele enfrenta o Real Madrid na final. Mas esse jogo, cara, eu acho que é mais importante. Todo jogo desse campeonato é mais importante pro Al Hilal do que foi para naquele Mundial. Porque realmente o Al Hilal, pô, ele empata com o Real Madrid, né? Ele empatou com o Real Madrid, ele classifica na fase de grupos, e aí ele vai para um confronto de oitavas contra o City, com tudo contra, 99% de vitória para o lado inglês, e aí o 1% do Al Hilal ali, eles conseguem derrubar todas as projeções e conseguem uma improvável classificação às quartas de final. E o Al Hilal vai jogar, vai vender caro essa vitória, esse jogo, a vitória para o Fluminense, como o Fluminense também vai vender caro a vitória para o Al Hilal. Esse jogo, cara, assim, tô torcendo de verdade para o Fluminense ir para a semifinal.
Acharia muito bonito ver o Fluminense na semifinal. Eu tinha falado no guia, né, que achava que o Fluminense era o time brasileiro que tinha mais chance de ir longe nesse Mundial por causa do grupo, mas eu contava assim que de repente, numa oitava de final, ia vir um River Plate ou um Monterrey, né? E veio, e na verdade veio um Inter Milão, quer dizer, o Fluminense fez mais bonito ainda. Então, assim, o jogo amanhã não vai ser fácil pro Flu, né? Não acho que tem favorito esse jogo. Muita gente vai falar que o Al Hilal é favorito pro jogo, mas esse jogo, pra mim, não tem favorito. Agora, o Fluminense vai ter que tomar cuidado, porque o Al Hilal, ele é melhor que o Ulsan e bem melhor que o Mamelodi. Então, é bom, e os árabes querem muito ganhar esse jogo, porque esse jogo, chegar na semifinal desse campeonato, ou na final desse campeonato, faz parte de. É um ponto chave desse projeto ambicioso do futebol árabe, do governo da Arábia Saudita, para fazer ali, para popularizar o futebol na Arábia Saudita e aí mudar a imagem do país, aquela coisa do sport washing que eles fazem, né, né, aquela coisa que usar o dinheiro deles, usar o dinheiro do petróleo para fazer contratações, investir e tal no futebol e tal, e deixar uma liga forte, então aquela coisa de fortalecer o futebol. Acho que o caminho nem é esse, mas enfim, tá dando certo aí. E o Al Hilal, que é o maior clube da Arábia Saudita, pode conseguir isso. Mas vamos ver o que o Flusão consegue amanhã. E para mim, e é bom lembrar que o Fluminense, ele tem o melhor jogador desse campeonato até aqui para mim, que é o John Arias. O John Arias é o melhor jogador desse campeonato mundial até aqui para mim. Se você olhar todos os clubes que estão nas quartas, eu acho que ninguém tá jogando mais bola que o John Arias. E isso é bom, uma boa notícia para o Fluminense, porque vai precisar muito dele amanhã, mas é uma má notícia também, porque provavelmente depois do Mundial o John Arias vai dar área, né? Vai dar áreas. É uma brincadeira aí com o nome do jogador colombiano. Mas vamos acompanhar amanhã Fluminense e Al Hilal. E Palmeiras e Chelsea, né? O outro confronto do dia de amanhã. O Palmeiras consegue, né? Ele primeiro ele faz aquele jogo com o Porto, mesma coisa mesmo caso do Fluminense contra o, o Borussia. O Fluminense, o Palmeiras era para ter ganho aquele jogo contra o Porto. E não ganhou por um detalhe. Não ganhou por um detalhe que era o goleiro do Porto, né, o Cláudio Ramos, que fez ótimas defesas. Depois ele ganha do Al Ahly, ele cumpre a primeira missão, que era ganhar do Al Ahly, e depois ele faz um jogo terrível contra o Inter Miami. Esse jogo contra o Inter Miami deixou todo mundo preocupado, todo mundo achando que o Al Hilal, que o Palmeiras não ia aguentar as oitavas, poderia até ser eliminado se pegasse um PSG, ou até para o próprio Botafogo não colocou o Palmeiras 100% como favorito para o jogo contra o Botafogo, mas aí nas oitavas o Palmeiras fez aquele jogo ali contra o Botafogo, foi um jogo que nós já falamos aqui, que foi um jogo amarrado, foi um jogo que as duas equipes estavam bem precavidas ali, mas o Palmeiras demonstrou naquele jogo mais vontade de ganhar, né? O Botafogo ficou ali na defesa, né? O Renato Paiva até foi demitido, eu falei, né, no vídeo que o resultado assim não era ruim para o time do Botafogo, mas a imagem que o Renato Paiva deixou ali desse jogo era ruim para o Renato Paiva, né? E o Renato Paiva foi demitido logo depois. O John Textor decide demitir o Renato Paiva. E o Palmeiras vai, né? Chega aí nas quartas de final. O Palmeiras tem um time capaz de ganhar do Chelsea. Eu acho que o Flamengo mostrou que dá para ganhar do Chelsea. O Palmeiras tem condições de ganhar do Chelsea. O Chelsea, inclusive, deve ter um desfalque. E aí, muito triste isso também, porque o Pedro Neto, pelo que eu escutei, ele pediu para ir ao velório do Diogo Jota. Então pode ser que o Pedro Neto não esteja amanhã no jogo.
Isso, por um lado, é bom pro Palmeiras, mas aí, né, nem pensando nisso, mas é muito triste, né? Mas enfim. E aí, o Palmeiras vai ter aí esse confronto com o Chelsea. Mesmo assim, se não tiver o Pedro Neto, você tem o Nkunku, você tem outros jogadores ali que podem, perigosos ali pro Palmeiras prestar atenção. O Palmeiras terá o Estevão, né? Pode ser o último jogo do Estevão com a camisa do Palmeiras e logo contra quem? Logo contra o seu futuro clube. E aí amanhã pode acontecer uma coisa engraçada, né? Existe a lei do ex, né? No futebol, quando o ex-jogador do clube faz o gol. O Estevão vai fazer um gol, é o quê? A lei do futuro? A lei a lei do, a lei do atual, não sei como definir isso. Mas já pensou se o Estevão amanhã arrebenta contra o Chelsea? Todo mundo tá falando que o Estevão tem que ir pro banco, que não tá jogando bem, mas vai que ele arrebente amanhã contra a equipe do Chelsea, contra o seu futuro clube. E tem o Paulinho, né? O Paulinho que é um jogador de qualidade, mas só pode ser usado por 30 minutos, é uma carta na manga aí do Abel. E aí vamos ver em que momento vai ser usado o Paulinho, em que situação vai ser usado o Paulinho, né? No jogo de amanhã. O Abel. Obviamente o Abel, como ele mesmo diz, o Abel tem um plano. Acredito que o Abel Ferreira tem um plano para amanhã. O Enzo Maresca também deve estar bem vacinado depois do que ele viveu no jogo contra o Flamengo. E aí ele vai ter todos os cuidados, né, contra o Palmeiras. Eu só espero que não seja que nem o jogo do Flamengo, que teve muita pancadaria naquele jogo do Flamengo. Não precisava disso. Eu vi vários jogadores, o Delap, o Cucurella, todo mundo descendo a bota ali para cima dos jogadores do Flamengo. Não é normal isso de times europeus e times ingleses. Mas vamos ver. Amanhã, então, os dois jogos de quartas de final. Fluminense é o Hilal, 4 da tarde. Palmeiras e Chelsea, 10 da noite. E aí, com totais chances de termos uma semifinal brasileira, né? Vamos aí acompanhar, vamos ver se o Brasil realmente estará fazendo história e botando dois times na semifinal brasileira, ou pelo menos um time. E vamos ver aí se o Al Hilal consegue uma nova surpresa, consegue chegar numa semifinal de campeonato mundial, e o Chelsea confirma um favoritismo do lado do lado inglês. Vamos ver tudo isso, as respostas disso a gente vai ver amanhã, 4 da tarde e 10 da noite. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e até a próxima.